A nova Mitsubishi Triton foi apresentada o ano passado praticamente no mercado global, mas chegou este ano aqui no Brasil. É a sexta geração, mais barata, mais completa e mais tecnológica também. Então hoje vocês vão conhecer todos os detalhes da nova geração da Mitsubishi Triton. Não é mais Mitsubishi L200 Triton como vocês conheciam anteriormente, já vou contar isso para vocês ao longo do vídeo. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e hoje vocês vão ter a apresentação técnica, detalhes e on-board da nova Mitsubishi Triton 2026. Roda a vinheta e vamos lá! Então, nessa nova geração, que é a sexta aqui no Brasil, eles resolveram batizar apenas de Triton e não deixar mais o L200, como já vem acontecendo em alguns outros mercados também. Mesmo assim, ela é fabricada no Brasil, lá em Catalão, em Goiás. E com isso você consegue um preço mais competitivo. Essa daqui é a versão HPS, a das mais famosas e a mais vendida no mercado brasileiro. Lembrando que agora existe uma nova versão, a Katana, que a gente vai chamar de apenas de Katana aqui no Brasil. Sempre com os mesmos motores, mas o que chama a atenção é o seu preço. R$314 mil para vocês terem essa caminhonete, como vocês estão vendo. Conjunto ótico em LED, rodas de liga leve, retrovisor cromado, ar-condicionado digital e uma série de coisas, inclusive com partida no botão também. Lógico que ela cresceu, está mais comprida, mais larga, maior caçamba e uma série de coisas. Entretanto, algumas coisas não mudaram que a gente vai contar ao longo deste vídeo aqui. Então, pessoal, peço para vocês já se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações. Sobretudo, ajude a gente com a nossa meta de 1000 likes, porque só dessa forma o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo. Com like e com comentários. E olha o sol, né? Mereço um like aqui, porque olha, hoje a lua tá impressionante. Então, meta de 1000 likes, se inscreva no canal e se você já atualizou o YouTube, aperta o botãozinho do Hypar também para ajudar a gente, porque agora a gente vai conhecer em detalhes tudo sobre a nova Triton 2026. Então, já de frente com a nova Triton, o que me chamou a atenção realmente é o seu design dianteiro. Ela parece um pouco mais esportiva, mas na minha opinião a geração passada, a quinta, que era mais quadrada e era mais vincada, tinha um conceito um pouco mais esportivo. Logicamente que ela tinha um estilo mais flash, vamos dizer assim, ela era mais fluida. Aqui ela é mais quadrada, mais robusta. Então a frente parece mais alta e de fato ela está mais larga também. Então nós temos esse DRL aqui todo em LED, que tem essa assinatura em L aqui posicionada. Temos o conjunto alto e baixo em LED aqui também, com luz de seta halógena e luz de neblina em LED na parte inferior. Esta é a versão HPS, então você tem esse acabamento aqui cromado, enquanto na versão Katana você tem o acabamento em black piano, e a nova grade frontal posicionada aqui também. Com a nomenclatura Mitsubishi, temos o símbolo da Mitsubishi posicionado aqui e aqui abaixo o alerta de frenagem, tá? Lembrando que a versão não conta com o ADAS completo, como sensor de ponto cego nem assistente de faixa. É só realmente o alerta de frenagem. O ângulo de ataque melhorou consideravelmente, então, como se trata de uma caminhonete com apelo off-road, a Mitsubishi sempre entregou muito isso. Você tem um ângulo de ataque aqui bem maior, estou deixando todos os ângulos certinho agora para vocês aqui na descrição do vídeo, então você tem um ângulo de ataque muito melhor. Ela está um pouco mais alta comparado à geração passada também, então tudo isso traz uma robustez e também traz um visual maior para ela, né? Ela realmente chama muita atenção nesse sentido. Porém, tudo fica aqui agregado à parte inferior. O capô é bem mais lisão, né? É só esse vinco aqui com esse outro, tudo muito liso. O foco realmente está aqui na grade frontal com esse novo conjunto óptico. Mas, particularmente, eu gosto mais do visual da versão passada do que essa atual geração. Ela ficou meio careta em alguns aspectos, né? Muito arredondada. A outra era mais quadrada, mais vincada, tinha cara de uma caminhonete esportiva. Aqui ela está uma caminhonete um pouco mais sóbria nesse sentido. E até quero saber de vocês aí. Gostaram do visual da nova Triton ou vocês preferem a geração passada? Comente aí. Mecanicamente ela continua sendo 2.4 diesel, porém um 2.4 realmente completamente novo, tá? Gera aí 205 cavalos de potência, com quase 48 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio Aisin de 6 velocidades, que o seu 0 a 100 não foi revelado, mas deve ser na casa dos 10 segundos, tá? Uma coisa importante é que agora ela é biturbo, né? Ela é biturbo, ela é twin turbo na verdade.
Com isso você diminui o turbo lag e você trabalha melhor no fluxo de rotação e no torque também, né? Meio que neutralizando a parte de baixa ou a parte de alta também. Então com isso você melhora consumo, emissões e também a agilidade do carro. Então ela está muito mais gostosa nas acelerações, retomadas estão melhores também, então tudo melhorou por conta desse Twin Power Turbo aqui, né, que é um sistema meio parecido com o que a BMW usa, para vocês terem uma ideia, tá? Com relação ao consumo, ainda não tem nada declarado oficialmente, mas ela faz aí praticamente 14 km por litro na estrada, isso andando com o pé leve, tá? Então realmente o consumo favorece bastante. Mas sim, é um conjunto completamente novo. Outro cabeçote, outra turbina, ela é corrente, tá? Não é correia, então tudo melhora nesse sentido aqui, mas de fato é um 2.4, mas não mesmo da geração passada. Bom, com relação ao seu porte, ela está maior em todos os sentidos. Mais comprida, maior entre-eixo, mais larga e mais alta também, tá? São mais de 3,15 metros de entre-eixo para vocês terem uma ideia. A caçamba aumentou 50 milímetros em todas as suas proporções, tanto no comprimento quanto na largura também. Um outro ponto é que agora você tem esse detalhe da caixa de roda agregado à lata aqui, tá? Você não tem um aplique, mas sim realmente, de fato, ela está agregada aqui. Na versão Katana, você tem um aplique aqui, mas na HPS, não. As rodas de liga leve são as mesmas da versão passada, tá? Mas aí com uma medida um pouquinho diferente que eu quero achar para vocês, ó. 265, perfil 60, de aro 18, tá? Então aqui o conjunto, a suspensão foi completamente refeita, tudo é novo, tá? Tudo na suspensão é nova, trazendo até 20 milímetros a mais de curso de suspensão, melhorando tanto no uso rodoviário quanto no uso off-road também, tá? Então tudo isso foi melhorado nessa nova geração. Todas as longarinas são novas, tudo é novo nesse carro, tá? Tudo é novo mesmo. Então, uma caixa de roda posicionada ali com para-barro. Temos um estribo na parte inferior ali que é de série nessa versão, com um aplique na parte lateral das portas também. Bom, aqui em cima nós temos um retrovisor cromado nessa versão aqui HPS com repetidor de seta. Então aqui a gente aperta, temos aqui o retrovisor, certo, acendendo, porém essa versão não conta com rebatimento, tá? Só tem o detalhezinho cromado aqui. Porém, ela conta com a partida remota, né? Aliás, com a partida no botão, na verdade, e sistema keyless. Ou seja, apertando aqui a gente tranca a picape e apertando nós destrancamos ela também. Então você tem as duas funções dessa forma aqui com ela. Nessa versão HPS você não tem nenhum detalhe cromado, então tudo é em borracha mais preta mesmo, normal. Temos as maçanetas cromadas para dar esse visual mais refinado para ela. E notem que ela ficou um pouco mais alta, tá? Um pouquinho mais de 1,80 m aí com relação à altura dela, dando realmente um porte, uma largura melhor. Tudo isso melhorando a aerodinâmica dessa picape também. A única coisa que não foi alterada é que ela não tem freio a disco aqui atrás, tá? Esse é um ponto um pouco negativo comparado às outras picapes, principalmente a Ranger e a Amarok, que oferecem esse tipo de equipamento, e até a Hilux na versão GR, né? Aqui não, ela continua ainda com freio a tambor, mas de acordo com a Mitsubishi, os freios foram melhorados, não necessitando, né, obrigatoriamente ali do freio a disco. Não sei o que vocês acham, mas de acordo com a MIT, eles acham que todo o conjunto de freio foi adequado para você ter aí o tambor na parte traseira. Lembrando que esse tampão enorme aqui, né, do tanque que vocês estão vendo, agrega o Arla 32 também, que você tem que abastecer a cada 10 mil quilômetros mais ou menos também. Mas notem só todo o visual aqui da parte traseira, né? Notem que agora você tem esse detalhe aqui, né, esse ombro aqui na caçamba, que agrega aqui com a porta traseira. Isso é muito difícil de fazer, porque como você tem uma carroceria e essas peças são divididas, às vezes não dá certo de você ter esse match aqui, mas a Mitsubishi conseguiu, né? Então você tem uma harmonia entre porta e a caçamba aqui, na verdade, fazendo esse visual bem interessante. Notem como a caçamba ficou um pouco mais comprida, isso faz com que você coloque mais coisas dentro do carro, e é isso que eu quero explicar para vocês agora. Parte traseira, pessoal, temos algumas novidades aqui. Então, uma nova lanterna com assinatura em LED, porém você tem só o freio em LED. Todas as outras aqui são halógenas, então você tem esse detalhe, parece um T aqui, né? Faz um visual bem bonito, gostei bastante, ela acabou de apagar na verdade, mas tem um conceito em LED que eu achei bem legal. Temos a nomenclatura Triton HPE aqui posicionada, certo? Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Também temos aqui o símbolo da Mitsubishi e a nomenclatura 4x4 nessa região do carro. Outra coisa é o sensor de estacionamento traseiro com aplica aqui, ó, em plástico, tá? Ó, você tem tudo em plástico, não é em chapa. E aqui você tem o degrauzinho para você subir na caçamba. Temos o brake light
E um ponto curioso, temos a câmera de ré, um aplique aqui cromado, e aqui fica a novidade para vocês. Ela tem uma molinha facilitando você levantar e abaixar a caçamba. Lógico que a versão Katana, você tem ainda um amortecedor para você realmente soltar ela aqui e ela não bater. Essa daqui, no caso, ela vai bater, certo? Ela vai fazer isso. Porém, o que eu achei engraçado aqui, curioso e funcional no fim das contas, você tem uma molinha aqui, ó. Então, quando eu chego aqui, ó, eu só dou um empurrão e eu termino de fechar ela. Então, ponto positivo nesse sentido. Lembrando que ela já vem com esse protetor de caçamba aqui, certo? Mas ela não tem capota marítima. Isso vai ficar por conta de acessório de concessionário, na verdade. Então, você tem uma capota marítima como acessório, mas o protetor de caçamba é de série. Lembrando que a caçamba ficou mais larga e mais comprida e ela vai comportar aqui mais de 1.050 kg de capacidade de carga e ela tem uma capacidade de reboque de 3.500 kg, ou seja, tudo melhorou nesse sentido. Capacidade de reboque e também a capacidade da própria caçamba. O visual aqui é um pouco mais light, né? Então você tem só o tampão aqui com esse pequeno vinco, certo? Mas a nomenclatura Triton é só um adesivo. Algumas picapes você tem um Ranger escrito aqui, por exemplo, um Frontier. No caso aqui não, você tem só o nome Triton aqui como adesivinho nessa região. Mas o visual externo dela, da frente para trás, me agrada bastante. Eu particularmente ainda gosto mais do visual da quinta geração comparado à sexta. Mas se a gente olhar aqui todo o visual dela, ela parece até mais imponente do que a própria Hilux. Então vamos lá, pessoal, vamos mostrar aqui a parte interna dela, que tudo é novo, como eu disse para vocês. O que me chamou a atenção é o espaço interno. Como ela melhorou o entre-eixo, melhorou o comprimento, você tem um melhor espaço aqui. Então, ó, nota que me sobrou mais de um palmo praticamente, então fico bem mais confortável nesse sentido. Toda a parte das portas também aqui melhorou, então você tem o apoio do cotovelo em material macio e a porta aqui com uma textura diferente, bem mais bonitinha também. Nessa região só temos uma tomada 12 volts, tá? Não tem nem tomadas USB. Tá vendo que tem o espaço aqui, mas não foi o caso ainda, só tem uma tomadinha 12 volts. E aí você vai se perguntar, nossa, mas não tem saída de ar no carro? Tem. Na verdade, a Mitsubishi desenvolveu um recirculador do ar, que ele fica posicionado aqui em cima. Então, ó, a gente liga ele aqui, certo? E o que acontece? Nós temos um ventilador bem aqui no meio, que ele vai pegar o ar da parte frontal e vai melhorar aqui atrás. Ele vai recircular o ar-condicionado. Ele não é um ar-condicionado independente, ele não é uma saída de ar independente, vamos dizer assim. Ele só recircula o ar, né, que está saindo ali da frente. Mas mesmo assim eu acho bem interessante, tá? É um sistema muito funcional e ajuda muito, né, nos dias quentes como hoje, por exemplo. Então você consegue se refrescar bem com isso. Os bancos melhoraram também, gostei bastante, muito mais macio, muito mais acolchoado. De fato você consegue levar 5 pessoas aqui com um pouco de aperto, mas 4 viaja muito bem. E lembrando que essa versão conta aqui, ó, com o apoio de braço central nessa região com 2 porta-copos. Outro ponto positivo também nesse sentido. Lembrando que ele tem apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes também. E com relação a mais segurança, ele conta com airbags nas colunas, nos bancos e nos frontais também. Bom, aqui na parte dianteira o acabamento melhora um pouco nessa versão aqui HPE. Então, nós temos os bancos bem acolchoados também, como eu disse para vocês, revestido em couro, com ajuste elétrico. Tanto para ir para trás, para frente, para subir e para descer, além do lombar, tá? Ponto muito positivo nesse sentido. Então o banco ele é mais largo, ele te abraça mais, tudo melhorou. A ergonomia do carro também nem se fala, porque você consegue abaixar bem o banco, melhorar o seu centro de gravidade e o volante com esse ajuste de altura e profundidade aqui te traz uma ergonomia muito boa. Então para quem quer deixar o volante mais baixo, para quem quer sentar um pouco mais baixo e ter esse feeling de pilotar o carro, realmente me impressionou bastante, tá? Então a posição de dirigir dela é um ponto assim chave desse carro, tal qual a nova Ranger também. Outro ponto é que o acabamento da porta aqui também melhorou. Então aqui nós temos esse acabamento em material macio com a costura mais clara, no apoio do cotovelo também, mas ele só tem vidro elétrico automático para o motorista. Todos os demais é elétrico, mas não é automático, tá? Aqui nós temos o ajuste do retrovisor, que não tem rebatimento, como eu disse para vocês, e a ergonomia do carro me mostrou, né, assim, que ele é muito bom de dirigir, né? O carro realmente é bem interessante. Mas agora vamos mostrar para vocês todos os detalhes que tem nessa daqui, que é a versão HPE. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui é a chave do carro, tá? Então notem a chave que tem uma semelhança muito grande com a Nissan. Por quê?
Esse projeto ele foi feito praticamente em parceria, então algumas coisas estéticas são da Nissan, vamos dizer assim. Então a partida é por botão e vamos mostrar alguns detalhes para vocês. O painel de instrumentos com a apresentação ali, como vocês podem ver, é um painel muito parecido com o da Frontier, mas com uma grafia e uma apresentação diferente. Então conta giro, velocímetro, informação do tanque e temperatura. Então ele é parcial LCD com o digital, né, como vocês estão vendo. Então temos velocímetro, informação ali de áudio, né, e por aqui outras informações do carro, né. Lembrando, ó, 11,7 km por litro está fazendo essa picape no misto cidade-estrada. Parte de TPMS, certo? E aqui o AWC, que seria aí o modo de condução do carro, vamos dizer assim. E aqui a parte de mídia e aqui as definições que você consegue ajustar aí tudo que você prefere dele, certo? Então aí são as informações. Esse volante aqui, ó, esses comandos, essas posições, são exatamente as mesmas da Nissan. Se vocês olharem o volante do Kicks, é exatamente igual, com exceção disso e disso, tá? Mas a disposição, a arquitetura elétrica dos botões estão praticamente nos mesmos lugares. Ela tem acendimento automático dos faróis nessa versão, tem aqui o sensor de chuva, tá? Com temporizador, mas o retrovisor não é fotocrômico nessa unidade. A luz de teto, também não precisa nem falar, é praticamente a mesma que a gente encontra aí em Renault Nissan também. Assim como a central multimídia, né, tem uma apresentação de botões aqui muito parecida, porém, como eu disse para vocês, tá, todo o sistema operacional é Mitsubishi, nada é Nissan nesse sentido. O console é em plástico duro nessa região aqui, porém, ó, aqui é em material macio. Nós temos esse porta-luvas na parte superior, esse na parte inferior com amortecedor também, tá? Tudo em material macio que combina com as portas. Então, o acabamento do carro melhorou assim de uma forma muito grande mesmo. Essa versão tem ar digital automático de uma zona só, enquanto na versão topo você tem o Bizone, tá? Então aqui o ar de uma zona só, modos aqui com recirculador, né, direção do ar, você ajusta tudo por aqui dessa forma, aqui você potencializa o ar, partida no botão, duas tomadas USB, bloqueio do diferencial traseiro e aqui nós temos um carregador sem fio nessa região. A manopla do câmbio automático, certo, de 6 marchas, você tem trocas apenas na alavanca, tá? Ele não possui pedal shifts no caso. E aqui nós temos os modos da tração, 4x2, 4x4 normal e a 4x4 reduzida. E essa versão não tem modos de condução off-road, tá? Deixando claro isso para vocês. Temos esse acabamento aqui que imita uma fibra de carbono, assim como acontece nas portas também. Temos dois porta-copos aqui e o apoio de braço central, certo? Com porta-objetos, mas não tem tomada USB, não é refrigerado, nem nada do tipo, tá? Realmente é mais simples nesse sentido. O para-sol aqui tem o espelho, certo? Sem iluminação, tanto para o passageiro quanto para o motorista. E as versões mais topo você tem o acabamento do teto pintado em preto, tá? O que melhora consideravelmente o negócio de sujeira e uma série de coisas. Lembrando que aqui, ó, nós temos um porta-óculos e a central multimídia conta com espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Então aqui nós temos a parte de áudio, a parte de menu, mas essa tela não tem GPS nativo, como acontece na versão topo de linha, nem conjunto de câmeras 360 graus, tá? Então ela deve mais nesses sentidos. Você tem volume físico, certo? Aqui o dial também, e assim como o detalhe do ar-condicionado. Então para mim é primordial você ter detalhe do volume e detalhe do ar-condicionado de forma física, tá? Eu acho realmente muito importante isso. E aqui, notem que você não tem nada, né, com relação ao ADAS do carro, nem nada do gênero, tá? Ele não tem nada disso nesse sentido. Só tem aqui o apoio ao condutor, né, que é o temporizador, alerta de pressão de baixa dos pneus, né, e esse tipo de coisa, tá vendo? Então aí são as informações que você tem com relação a esse carro. Mas agora a gente vai dar uma volta com essa Triton e vamos contar aí para vocês como que é andar na linha 2026 desse carro. Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e bora aí na experiência de dirigir da nova Mitsubishi Triton 2026. Vamos ao 0 a 100 aqui com a nova Mitsubishi Triton 2026, pessoal. 3, 2, 1, saímos! Vamos ver aí qual que é o 0 a 100, a saída é emocionante, hein? Vamos lá, hein? 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10.2 segundos de 0 a 100. Bom, pessoal, então vamos ao drive com a nova Triton 2026, né? Até engraçado a gente em 2024 falar de um carro 2026, né? Mas vamos lá. Vamos começar sobre a motorização, né? Que é um 2.4, mas um motor de acordo com a Mitsubishi completamente novo, né? Você vai usar um novo cabeçote, nova turbina, enfim, tudo é novo, né? Tudo é novo nessa motorização aqui de 205 cavalos de potência.
Como ela é twin turbo, né, você usa um sistema quase biturbo, vamos dizer assim, para ela, você tenta minimizar o turbo lag, você tenta melhorar consumo, tenta melhorar também a eficiência energética do carro, emissões e uma série de coisas. De fato, a gente nota ela um pouquinho esperta. Lógico que, como é um motor 4 cilindros, nunca que ela vai ter a mesma desenvoltura que você tem em Ranger e Amarok, tá? É inegável, ela nunca vai andar dessa forma. E pelo fato dela ter menos torque comparado a uma S10, por exemplo, você percebe que ela fica um pouco aquém nesse sentido também. A S10 é uma picape que tem uma resposta um pouco melhor em baixa ainda, na minha opinião. Aqui ainda você percebe o carro ser um pouco mais linear nessas acelerações. Na minha opinião, é um motor que ficou bem adequado, porque muito melhor do que era o anterior. Eu acho que ele tem uma resposta muito próxima do que tem na Hilux principalmente. A Hilux tem um comportamento muito parecido de aceleração, com um plus aqui. As trocas de marcha da Triton são mais rápidas e mais eficientes comparado ao que a gente tem na Toyota, por exemplo. Então o câmbio é easy, tal qual é na Toyota, por exemplo, mas você percebe aqui as reduções mais precisas, as trocas para cima também um pouco mais precisas. Isso independendo do modo de condução, tanto no normal quanto no Eco você percebe uma precisão melhor nas trocas de marcha comparado à Hilux principalmente. Então, eu acho que esse carro aqui tem a motorização muito bem adequada, tá? Muito bem adequada. Poderia ser um pouco melhor, na minha opinião, se ela tivesse ali beirando seus 50 kg de torque, né? Seria uma picape mais rápida, né? Mais disposta. Porque se você tá aqui, 110 principalmente, né? A gente tá aqui, ó, 110, e você dá aquele pé de ultrapassagem, ó, você percebe que tem aquele lag e aquele momento que esses motores diesel, ele começa a ficar fraco a partir dos 3.500 giros, ó. E ele vai esticando muito a marcha para tentar ter força, né? E a gente percebe que, por exemplo, a S10 ela é mais ligeira nesse sentido, mesmo sendo uma caminhonete de 4 cilindros turbo diesel como essa daqui, por exemplo, né? Mas andando normal com ela, você não se sente assim com falta de potência, sabe? Parece que a picape é fraca demais ou coisa de... Não, ela vai bem, cumpre bem ali o que você precisa, né, nesse sentido aqui. O que favorece bastante é o consumo. É uma caminhonete bem econômica, tá? A Mitsubishi ainda não falou oficialmente os dados reais de consumo desse carro, até porque esse daqui é um modelo pré-série também. Então, com isso, eles ainda não têm a avaliação do Inmetro. Mas nesses quase 600 ou até mais de 600 km rodados que a gente já fez com essa caminhonete aqui, ela está numa média geral de 10,5 km por litro. E várias pessoas andaram nessa caminhonete, né? A gente percebeu que ela consegue fazer seus 12 km por litro sem muita força, tá? Isso vazia, 2 pessoas no carro só, tá? Uma coisa, né, mais normal, vamos dizer assim. Carregado, o consumo muda, como a gente sabe, né? Mas realmente o consumo dela e a motorização ali tá bem dentro. Outra coisa que melhorou muito nessa nova geração aqui foi a ergonomia do carro. Até porque a Triton anterior, você sentava um pouco mais alto, você tinha aquele instinto, né, de caminhãozinho. E agora essa nova Triton ela tem uma semelhança de ergonomia muito próxima do que a Ford tem também com a Ranger. Então a gente percebe que a Triton e a Ranger ela tem uma ergonomia muito parecida. Então um assento um pouco mais baixo, a direção leve é muito boa. Isso logicamente desafoga um pouco o motor também, então você ganha economia de combustível com relação a isso também, né? Então a direção elétrica favorece você manobrar mais fácil uma caminhonete desse tamanho, até porque ela ficou maior do que a geração passada, favorece você andar na estrada com um conforto maior, tá? É uma direção progressiva que vai indo bem, tá? Ela fica bem precisa em altas velocidades, os bancos são bem gostosos sobretudo também, então assim, a ergonomia do carro me chamou a atenção, tá? É um ponto bem chave aqui da nova Triton, é realmente a sua ergonomia. Tá? Você dirigir ela por mais de 500 km, como a gente tem feito nesses últimos dias, é feito assim com o pé nas costas, tá? Você consegue dirigir bastante ela sem se cansar. O volante tem uma empunhadura bem gostosa, é um volante, não é fininho, tá? Mas é um volante que você se encaixa bem. A questão é que ela não tem pedal shifts como a maioria das picapes hoje oferece, né? A gente tem aí a própria Amarok que oferece pedal shift, né? A Triton anterior oferecia, por exemplo, e essa daqui não mais.
Então são alguns pontos que a gente percebe que poderia ser melhor, né, nesses mimosinhos bestas, né, vamos dizer assim. Mas ó, tá vendo, ó, a gente entra na rodovia, ó, mantendo meio pedal só, né, ó, mantendo meio pedal você consegue uma fluidez bem interessante com ela acelera bem assim, sem passar vergonha, sabe? O isolamento acústico também me impressionou bastante, porque esses retrovisores são bem largão aqui, quadrado, grande, mas você mantendo os seus 120 km por hora, você percebe ela bem quietinha. Acima disso, como qualquer carro, né, você tem um certo ruído, mas a motorização em si é bem quietinha, o carro não vibra quase nada, né, é uma nova plataforma, então assim, tudo muito bem adequada, né, para os dias de hoje, principalmente. O pacote ADAS, ele é mais informativo do que realmente ativo, tá? Então você tem ali o sensor de ponto cego, o sensor de faixa ele não corrige, ele só vibra o volante, o que eu acho que para esse mercado é o suficiente. Logicamente que se ele corrigisse seria melhor ainda, poderia ser um sistema muito mais avançado, mas ele só vibra. Então, ao meu gosto, tipo, você tá ok ali, até porque essa vibração já é o suficiente para você dar uma acordada assim, né? Lógico que seria muito melhor se ele corrigisse, até porque se você apagou, por exemplo, né, ou só o vibrar talvez não resolva, mas para quem está dirigindo normal, acho que só a vibração já é o suficiente nesse sentido. E toda a parte de ergonomia, tudo que a gente vê aqui é muito próximo do que a gente vê na Frontier, né? O painel de instrumentos, central multimídia, né? O próprio volante. Então a gente tem uma ergonomia muito interessante aqui do carro. Chamou atenção. Para mim, a ergonomia do carro chama muita atenção. Na parte off-road, não tenho o que falar, tá? O carro representou muito bem. Até porque esse sistema de modos de tração e modos de condução da Triton fazem com que você suba a parede literalmente com ela. Para mim, com certeza eu posso falar que é a segunda melhor caminhonete off-road, ou se não a primeira caminhonete off-road que nós temos no mercado assim, sabe? Com essa capacidade original. Eu acho que a Toyota reina muito, é uma caminhonete muito robusta nesse sentido, mas a gente percebe que a Mitsubishi ela trouxe a robustez com um toque de tecnologia embutida. Até porque ela tem um sistema de blocante automático, se você quiser também, os modos de tração trabalham super bem, então assim, a Hilux ela vai passar por isso, fazendo força, naquela brutalidade, e a Triton parece que ela cumpre muito bem isso, quase como o Lorde. Ela vai ali andando bem, com calma, sem fazer força, e ela cumpre muito bem esse trajeto off-road, sabe? Ela me impressionou bastante na capacidade off-road que esse carro tem. Mesmo tendo um entre-eixo grande, são quase 3,20 metros de entre-eixo para esse carro, ela não pega o meio, sabe? Em nenhum momento você sente bater o assoalho dela, bateu ali parte do motor, né? Ou a traseira com o diferencial, nada. Ela foi muito bem desenvolvida nesse sentido. E a capacidade off-road dela me impressionou bastante. E a segurança de rodovia também. Até porque nessa versão aqui, a Katana, né, que é a topo de linha, a nova versão topo de linha desse carro, você tem um acerto mais soft da parte traseira. Então os feixes de mola são ajustados para trazer um pouco mais de conforto, então ela balança menos comparada às suas principais concorrentes, principalmente a Hilux. E isso te traz uma estabilidade melhor também na estrada, né? Ela ficou com uma suspensão dianteira 20 milímetros mais, com um curso maior, né? Então com isso você tem um aprimoramento melhor em tangência em curvas com ela e uma série de coisas. Então a gente nota isso, né, que ela ficou melhor na estabilidade. É uma picape que mesmo forçando ela, a eletrônica atua para que você mantenha a sua linha, sem ser uma forma tão intrusiva, até porque ele tem torque vetorial também. Então tudo isso favorece com que ela trabalhe sem com que você perceba, né? É o ponto-chave também da eletrônica dessa picape, é ela atuar de uma maneira que, como se fosse um carro, como se fosse um Volkswagen, como se fosse um BMW, né? Ele vai te auxiliando ali sem que você perceba que o carro está atuando por você. A não ser que de fato você vai fazer alguma coisa muito errada, aí de fato você vai perceber ela pinçar freio, né? A eletrônica cortar acelerador e uma série de coisas. Mas no geral você não percebe ela atuar nesses determinados momentos, principalmente em curvas mais fechadas. Então foram os pontos aí principais desse carro. A evolução foi muito grande. Não é só uma cara nova, mas tecnologia nova embarcada, segurança ativa, segurança passiva e uma série de coisas. O carro realmente evoluiu muito de uma geração para outra. Então assim, é notável que assim como a Ranger teve um salto absurdo, a Triton também teve um salto absurdo
e merece a atenção do público, porque essa caminhonete ficou muito bem acertada para o nosso mercado. É uma caminhonete perfeita, sem sombra de dúvidas. Faltou só um som assinado aí para quem gosta de algumas besteirinhas a mais dentro do carro, mas de resto, não tenho o que falar, a picape realmente ficou excelente. Mas é isso, pessoal, contei um pouquinho aí para vocês do que eu achei desta nova Mitsubishi Triton 2026. Não é mais L200, é só All New Triton, né, nessa nova geração. Então, obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final, isso é muito importante aqui para o engajamento do Falando de Carro, tá? Então aproveite, se inscreva no canal, deixe seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.